na nossa aula 13, que estaremos vendo agora, estaremos trabalhando então com a última seção do nosso livro, referente aos elementos de redes neurais. Então, essa última sessão, estamos encerrando então aí nosso livro. Muito bem. Quais seriam os elementos? Então, a combinação de vários neurônios. Então, basicamente, um neurônio só, como nós passamos nos exercícios passados para vocês fazerem. Aquele arquivo eu vou mandar de novo para vocês, pessoal. E eu vou mandar também para o Jean Carlos. Acho que o Jean Carlos também não recebeu, porque ele não recebe os e-mails. Mas vou mandar depois para você também o e-mail daquela atividade. A ideia ali é vocês estarem trabalhando em cima, pelo menos, da visualização de um neurônio, né, para ver como é que funciona o funcionamento dele. Mas, quando a gente fala em identificações, uso mais comercial até, ou de pesquisa, um só neurônio não estará resolvendo. A ideia é que tenhamos aí uma rede, né, vários neurônios. Então, a combinação de vários neurônios, e principalmente sua capacidade de corrigir os pesos das conexões, de acordo com a capacidade de conexões e contribuírem, né, está ali vinculado ao que chamamos de inteligência. Então, basicamente, conforme a nossa rede, o tamanho da nossa rede, quanto mais neurônios nós conseguirmos implementar na nossa rede neural, mais acertos, né, mais será eficiente essa rede, né, mais acurácia teremos. Então, nós temos que pensar que então, o que vale, então, tanto no neurônio biológico quanto no artificial, é a coletividade dos neurônios, né? Então, a ação coletiva dele faz com que tenhamos aí melhores resultados. E essas questões coletivas estão vinculadas, evidente, às sinapses, né? Ao treinamento, para que sejamos alcançando níveis aí de acertos superiores e mais adequados. Então, nós temos aí, hoje em dia, por exemplo, OK Google, Alexa, a Siri, a Cortana, né? Além de outras agora, temos a Bia, da Bradesco, temos a Magalu, da loja Magazine Luiza, né? Temos várias já assistentes aí, só que essas daqui são as mais, vamos dizer assim, mais conhecidas, né? E nessa situação, a Alexa também já está até com uma proposta de automação, né? Ela já está vindo aí com possibilidade de automação. Mas é o que vai vir aí pela frente quando os IoT estiverem mais disponíveis, né? Quando os nossos eletrodomésticos, nossas roupas, nossos vestíveis, né? Eu Nossos já utilizo a calçados. Alexa. Oi? Eu já utilizo a Alexa. Já utiliza? Utiliza para Já. quê? Para automatizar, né? Acender lâmpada, apagar, dá de fazer bastante coisa já com ela. Legal. E você adquiriu o hardware já também, né? Isso, aí com o Sonoffzinho, né? Ela faz integração com a Alexa. A Alexa expandiu muito ultimamente, né? Ela é bem compatível com vários acessórios, né? De integração de automação. Eu tenho que ver como também preciso comprar uma, eu não comprei. Ainda só vejo ela funcionar remotamente. Mas muito bem. Então, essas assistentes aí, é evidente que elas, para que elas chegassem hoje no nível de acerto, elas tiveram aí milhares de horas, né, para reconhecer vozes dos mais variados timbres, né, para que pudessem aí ter um nível de acerto, uma precisão bem elevada, né? Então, já estão aí agora, como até o Jean já contribuiu aí, a Alexa já está trabalhando mais na parte de automação, inclusive. Então, a tendência é essa, que estejamos com o futuro, conversemos mais com esses agentes digitais. Uma coisa eu vos digo, né? Digo a vocês aí, que as crianças estão tendo muito maior interatividade com esses assistentes, já conseguem trabalhar melhor. Mesmo porque algumas ainda não sabem nem escrever, mas já como a nossa primeira forma de comunicação é a oral, tentam aí pedir o que precisam para essas assistentes. Né, pessoal? Acho que quem tem criança, ou talvez conhecidos que tenham crianças pequenas, irmãos, sei lá o que vocês possam ter, essas aí já estarão muito mais habilitadas e habituadas a ter essas assistentes aí digitais. Muito bem. Então, quando a gente pensa, então, OK Google, Alexa, Siri, Cortana, né, elas têm, as redes neurais, elas são compostas por diversos neurônios, né, não é apenas
um neurôniozinho como nós estamos testando lá nos nossos exercícios. São diversos, é uma camada com diversos neurônios. Nesse contexto, foi criado aqui os neurônios tipo Adeline. Então, esse tipo de neurônio, ele poderá também, basicamente, funcionar sozinho, né, também como demonstração, mas esse modelo já, a ideia é que esteja trabalhando aí com diversas camadas de neurônios, né? Então, que ele consiga ali, a partir desta situação, trabalhar aí com camada de entrada, né, o conceito de camada de entrada, as camadas ocultas e a camada de saída, e todas elas havendo aí coeficientes de erros sendo trabalhados, né, ou seja, existe um ajuste dos pesos para que consigam de minimizar a quantidade de erros, trabalhar com achatando o nível de erros que ocorre nessa rede, para que possa ali estar reconhecendo ou fazendo as suas atribuições. Muito bem. Basicamente, a Adeline ela foi implementada inicialmente por dispositivos eletrônicos, então, mais uma vez, usaram aí alguns dispositivos eletrônicos, que, por exemplo, eram basicamente resistores capazes de ter memórias dos estados resistivos, né? Eu acho que talvez eram temperatura também, eles guardavam um pouquinho essa temperatura, para que pudessem simular eletronicamente este modelo. Esse modelo aí foi idealizado na década de 60, 59, 60, e até conseguiram rudimentarmente, segundo eles aqui, reconhecer a voz humana e fazer uma tradução do inglês para o idioma francês. Isso aí também é uma questão que hoje... Como é que tá? Você já tem noção de como tá esses tradutores online que você possa estar utilizando? Acho que o tradutor da Google já funciona assim, mais ou menos, né? Já. O Google, né, já acho Já que domina o mercado em relação a isso. Você fala, ela já reconhece, tá fazendo tudo já eles. Qual idioma, né? Já transmite a informação em outro idioma, né? Mas só que a tradução não é muito fiável. Ainda não. Estão chegando Ainda lá, estão treinando, né? não. Daqui, vamos imaginar quanto tempo? Daqui uns... Depende do contexto, né? Depende do contexto. Se for umas palavras meio diferentes que a gente faz, umas contrações, fica mais difícil traduzir, né? Porque o português ele é muito desmembrado em relação ao inglês, né? É um idioma muito complexo. E não é só isso também, porque o ser humano sempre usa algumas palavras num outro sentido. Tem isso também. Essa, vamos dizer assim, esse encaixe semântico, né, que nós temos algumas vezes, com esses sentidos que a gente implementa, isso ainda precisa ser melhor adaptado aí nas redes neurais, mas realmente é uma questão que tende a chegar. Inclusive até, né, falando sobre a web semântica, né, que eu mencionei anteriormente, até nisso vai ajudar os mecanismos de busca. Por exemplo, se vocês entrarem agora para fazer uma busca, vamos digitar a palavra aluno, ele vai vir no mecanismo de busca, vai vir diversas informações sobre aluno, né? Aluno, alunos. Vem a palavra aluno, vem assim, lógico, posso passar a palavra, ele vai pesquisar por aluno, mas ele não pesquisa sobre discente. Então, o mecanismo de busca, ainda algumas vezes, ele falha porque não tem semântica do processo. Então, o sinônimo simples, ele algumas vezes não procura. E até vocês podem testar depois. Coloquem lá aluno e procurem ver qual momento vai aparecer a palavra discente. E aí, nesse sentido, quando a gente pensa na web semântica, vai ter uma hierarquização, né? Vai estar como será possível colocar equivalências para que o mecanismo de busca consiga interpretar aí outras palavras similares naquele contexto. Muito bem. Então, aqui a representação do Adeline. Então, o Adeline ele é bem parecido com aquele neurônio que vocês usaram aí como teste. Temos ali a mesma situação no vetor de entrada, os P sinápticos, temos ali o somatório, temos uma função de ativação que vai ser utilizada ali. Fora isso, temos também uma saída Y. A diferença está ali embaixo. Ó. Depois do Y, nós temos um somatório das saídas desejadas e temos ali a taxa de erro. Essa taxa de erro ela é passada por um algoritmo, né, de adaptação.
Então, existe um cálculo ali para que resolva esse erro. Então, nesse tipo de algoritmo do Adeline, a gente estabelece em qual nível de erro nós vamos estar trabalhando. No perceptron comum que nós usamos anteriormente, nós não estabelecemos qual é o índice de erro, ou seja, até que ponto a gente quer chegar. Ele só vai tentar ali trabalhar, acertar o que foi definido para as classes. Mas nós não estabelecemos até que nível de erro a gente vai aceitar que esse neurônio trabalhe. Então, nesse tipo de algoritmo aqui, de neurônio, Adeline, é possível estabelecer então uma taxa de erro que ele vai, enquanto ele não conseguir alcançar um índice inferior a essa taxa de erro, ou igual, ele vai continuar ali executando repetições para que façam os ajustes necessários nos P's sinapses. Então, essa é a diferença do perceptron. Então, nós podemos considerar uma retropropagação, veremos daqui a pouquinho que vem a ser isso, mas é mais ou menos isso, ou seja, estejamos ali analisando o erro e enquanto o índice de erro não atingiu o que nós configuramos, não atingiu um índice melhor, que a gente fala melhor, é menor do que a taxa estabelecida. Ou igual, ele vai continuar ali a realizar ajustes desses pesos. É evidente que aqui, então, uma rede neural aí, no primeiro momento, num treinamento com muitas imagens, por exemplo, com imagens, né? Isso pode levar aí alguns dias trabalhando, tá? Ele não... se não tiver... Lógico, a gente pode estabelecer critérios de paradas mais curtos, mas se deixar trabalhar aí, ele pode seguir por muito tempo ali, por um dia, talvez, fazendo equações ali, ajustando seus pesos, até que consiga, né? Terminar e trazer resultados depois desses treinamentos. Certo, pessoal? Muito bem. Então, aqui, a diferença, então, aos neurônios do McQuilly-Pitt e do Adeline é, basicamente, esta combinação linear das saídas com as entradas, né? Então, via esses ajustes dos erros, a gente vai estar ali adaptando e tentando ajustar para que a combinação linear fique mais próxima possível. Então, é evidente que requer um pouco mais de processamento, né, para que ele consiga aí estar ajustando esses índices e trabalhar aí o mais próximo possível do desejado, tá? A questão do McQuilly, as entradas eram mais ponderadas sob uma função de ativação, né? Tinha os ajustes ali, mas não era mensurado essa parte dos erros. Eles até ajustavam ali os seus pesos para tentar encontrar o resultado desejado, mas não estava trabalhando em cima desse contexto de ajuste linear referente aos erros que estão acontecendo. Muito bem. Então, para essa questão dos erros, existe uma definição chamada regra delta. Essa regra delta calcula aí a taxa do erro. Então, a taxa do erro é calculada da seguinte forma, né? Então, o erro ali, ele é obtido via o D menos o X. O XX é aquela entrada do nosso neurônio, né? Só que o X, esse T significa o vetor transposto vezes W, ou D menos X vezes W transposto. Então, a multiplicação entre os vetores aí, mesmo porque para que possamos multiplicar os elementos de um vetor, eles têm que estar ali, se tem a mesma dimensão, né, tem que estar transposto para que ele possa estar fazendo este cálculo. Então, a partir disso, é feita, depois desse cálculo, né, o Adelaide ainda vai estar utilizando a média de quadrados de erros para que possa, com essa média de quadrado de erros, tentar fazer equilibrar o sistema com o menor tipo de erro possível. Aí nós temos uma imagem, um funil, né? A ideia é que o erro está na parte superior, conforme vai se aplicando essa correção desse erro quadrático médio, né? Vai se trabalhando aí para estabilizar o sistema. Então, esse conceito de estar observando a taxa de erro e ajustando esse parâmetro que está sendo obtido via o D, lembrando, o D é o que prevemos sair do modelo. Então, estou treinando, então a ideia é que saísse aqui 1, por exemplo, mas está saindo um valor diferente. Então, esse 1 subtraído por esse valor diferente, elevado ao quadrado. Esse elevado ao quadrado indica
que esse resultado aqui não poderá dar um número negativo. Então, esse ajuste vai sendo realizado para que possa normalizar aqui o erro, né, trazendo para o menor percentual de erro, estabilizando o sistema em si, né? Então, esse tipo de cálculo aí chama-se a regra delta empregado ao modelo Adelaide de neurônio artificial. Muito bem. Aqui nós temos um pseudocódigo, né, um algoritmo em linguagem natural. Aí eu convido vocês aí, caso vocês tenham como fazer, seria importante, legal, vocês tentassem implementar esse algoritmo. Então aqui, basicamente ele funcionará muito similar ao que nós já vimos no Perceptron, mas esse modelo Adelaide tem alguns diferenciais. Vamos lá. Primeira coisa, temos que obter as amostras de treinamento. Isso é normal, é igualzinho os Perceptron. Então temos ali as amostras de treinamento, que é o nosso X, a entrada. Na linha 2, associar a saída desejada. Então, cada amostra eu tenho que identificar. Essa amostra aqui, ela tem que sair 1. Então, essa outra aqui tem que sair, por exemplo, -1, como nós fizemos lá no nosso exemplo. Então, cada amostra, se eu estou usando 1000 amostras como treinamento, eu terei que utilizar aí informações para cada uma dessas amostras, o que tem que ser empregado, né? Então, dessas 1000, tem que identificar todas elas, o que elas significam, qual a saída desejada. Tem que sair 1 para essa amostra e -1 para outra, e assim por diante. Na linha 3, iniciar o vetor W com valores aleatórios pequenos. Então, o conceito aí que gere valores de 0 a 1. Então, de 0 a 1, vocês teriam que gerar esse vetor aí, W. Depois, especificar uma taxa de aprendizagem. Então, aí esse N geralmente também estabelecendo de 0 a 1, uma taxa de aprendizagem, que ela será empregada ali no somatório. E a precisão requerida. Essa precisão requerida é aquela taxa de erro. Então, qual vai ser a precisão? Qual é o valor? Até quando eu vou estar trabalhando para minimizar aí, ter o índice de erros no parâmetro que eu queira? Muito bem. Após isso, na linha 5, inicializar o contador de números de épocas. Esse número de épocas servirá para controlar até quantas repetições eu quero fazer, né? Então, vamos imaginar que eu quero... meu neurônio ele vai trabalhar até, sei lá, 1 bilhão de épocas, né? No máximo 1 bilhão. Depois disso, ele vai perguntar se eu quero continuar no cálculo desses parâmetros, dos ajustes dos pesos. Muito bem. Na linha 6, começa a repetição. Então, nós temos aqui o E anterior será recebendo pelo o novo E do W, ou seja, aqui é esta equação aqui do erro quadrático aqui médio, tá? Que vai ser calculado, está aqui. Então, isso aqui é o que está sendo passado para esse W aqui. Muito bem. Para todas as amostras de treinamento, então, vai estar percorrendo todas as amostras, 1000 amostras serão passadas aqui. Então, nós temos aqui o W vezes o X. Esse W aqui em questão ainda, ele foi aleatório, tá? Valores aleatórios. Aí começa aqui o cálculo do somatório, a saída U. É empregado aqui um valor para ajuste do W. Então, esse aqui é o primeiro ajuste desse valor de W. Conta-se o número de épocas. E a partir disso, estabelece aqui o erro atual, né? O que está de errado aqui. Para que possamos ver o erro atual menos o erro anterior, se já contemplamos aquela taxa, a taxa de precisão requerida, né, ou a taxa de erro. E a partir disso, a repetição poderá parar ou continuar até que a taxa encontre aí o valor que foi estabelecido para o erro. Tá? Então, esta seria o algoritmo da fase de treinamento, que, se vocês analisarem bem, talvez não seja tão complicado, só tem que estar modelando qual vai ser o tamanho da amostra, o que vai ser usado como amostra, qual o tamanho desse vetor da amostra. Eu vou usar um vetor de 1000 parâmetros, 1000 posições. Então, se eu tenho 1000 posições na entrada, eu tenho que também, na linha 3 aqui no vetor W, gerar aleatoriamente 1000 valores, né, para que seja armazenado esse vetor W. Depois disso, a taxa de aprendizagem, esse N, vocês também têm que observar qual vai ser o valor que vai se encaixar melhor. O que encaixar melhor? Que menos treinamento se obtenha o resultado desejado, né? Então, aí vocês, conforme forem executando o neurônio, ele vai estar se adaptando
conforme o N que vocês forem passando. E a precisão também requerida. Isso aqui também vai depender dos ajustes que vocês vão realizar. Então, nessa fase de treinamento, tem que passar as amostras, o que cada amostra deverá sair, que é o D ali na linha 2. Além disso, está estabelecendo qual vai ser o tamanho deste vetor. O tamanho que eu falo é o tamanho mesmo de posições desse vetor. E, além disso, estar também gerando aleatoriamente o W com esse tamanho previsto. Depois disso, é só executar o que está sendo feito aqui neste algoritmo. Acho que foi você que o Jean Gabriel que falou que tentaria desenvolver aquele Perceptron. Tentou fazer ou não, Jean? Não, nem tentei, professor. Não tentou. Mas você lembra que você talvez fosse tentar. Eu falei que ia fazer, só que eu acabei não fazendo. Então, mas aí pode fazer o lá e também o fazer aí. Todos estão convidados a tentar fazer, tá? Isso aqui vocês poderão implementar em qualquer linguagem de programação. Qualquer linguagem vocês podem pegar esses algoritmos que estão sendo descritos aqui e tentar implementá-los. Evidente que na internet tem códigos, né? Vão poder encontrar código em Java, em Python. É possível também, mas tentem fazer, né, para que fique mais claro esses conceitos que eu estou mencionando. Porque, como é um algoritmo que trabalha com conceitos heurísticos, também vocês têm que tentar botar em prática e verificar como eles funcionam, para poder opinar melhor sobre principalmente essa taxa de aprendizagem, a precisão requerida, qual seria o tamanho de uma amostra interessante, o tamanho do vetor de entrada e assim por diante. Certo, pessoal? Pessoal, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma pequena pausa aí, um intervalo, e aí vocês também já preparem a apresentação de vocês aí. Eu vou pegar também o e-mail agora do Jean, vou mandar também essa atividade. Acho que você não recebeu essa atividade ainda, né, Jean? Não, professor, não. Deixa eu ver aqui se eu tenho seu e-mail. Acho que Jean Carlos, Jean... Jean Silva. Não, Jean Silva. Jean Silva? Jean Silva Oficial? Isso. Ah, perfeito. Então, vou mandar aqui para você também. Alguém mais ficou sem receber essa atividade? Acho que não, né? O João Emanuel está, o Amos também está, o Herbert também. Atividade, professor. Essa atividade aqui eu vou mostrar de novo ela, que eu mandei na aula 11 para vocês. Só um momentinho, deixa eu só mostrar aqui. Essa aqui. Recebi. Recebeu, né? Então, vou mandá-la aqui para o Jean que não tinha recebido ainda. Ele vai tentar resolvê-la aí agora, nesse intervalo. Professor, sobre esse trabalho, eu acabei não me preparando, não. Para ser bem sincero. Não conseguiu mexer também? Do trabalho de hoje aí. De apresentação? Mas vamos ver o que você fez aí, se você tiver alguma coisa. Até você mandou e-mail para mim agora que eu estou vendo aqui. É que eu fiquei meio afastado, fiquei sem olhar essas questões aí. Não, mas focando em outras coisas aqui, no serviço e a questão também, outras atividades e outras matérias que tinha que entregar o quanto antes, acabei não focando tanto aqui no trabalho. Eu até imaginei que hoje ia acabar sendo a prova. Não, hoje a apresentação prova na próxima semana. Só um momentinho, eu vou mandar por e-mail. A prova, o trabalho ia valer metade da prova, não é isso? Isso. Já sairia com metade da prova conquistada. Mas tudo bem, não vai perder não, tá lá, vai validar 4.000 pontos a prova. Entendi, beleza. Então já está no seu e-mail aí, Jean, o trabalho. E a gente vai sair agora para o intervalo. Retornaremos aí às 20 horas e 45 minutos, tá bom, pessoal? Beleza. Até daqui a pouco. Até.